poderosa que a palavra de Deus diz que naquele dia, no céu não haverá sol, porque o Senhor será a própria luz. Ele é a luz que é capaz de iluminar toda a criação, tudo. E, sabe, eu fiquei um dia refletindo que a Bíblia diz que aonde Pedro passava, a sombra de Pedro que cobrisse uma pessoa, a pessoa era curada, né? E a luz não tem sombra. Em canto nenhum na Bíblia fala da sombra de Jesus, né? Isso não é extraordinário? Então, Jesus é por fora o que ele carrega por dentro. Jesus é luz. E muita gente, você mesmo no seu convívio, às vezes a gente lida com pessoas que parece que carrega uma escuridão. Eu falando com uma pessoa essa semana, ela disse, pastor, falando de algumas pessoas, né? Não especificamente de um nome, mas de algumas situações. Ele disse, pastor, tem pessoas que falam com a gente, chega aquele negócio pesado, escuro, né? Eu digo, mas também isso é uma opção pessoal da pessoa, né? A pessoa se tranca para a luz, né? Se tranca para Jesus e fica esse peso. Não é que seja uma pessoa ruim, é porque Jesus é que é bom. A gente precisa deixar Jesus entrar na vida da gente, né? Em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, fala da luz da glória de Deus. Isso que eu estou pregando para a minha vida e para a tua vida, né? Eu preguei a primeira parte, há uns minutos atrás, e agora estou entrando com a segunda parte, dividi em dois períodos. E a semeadura, às vezes, é até no secreto, como uma semente, mas o crescimento é na luz, tá certo? O crescimento da tua vida é na luz, é em Jesus. Quando eu falo que o crescimento é na luz, ainda que você queira plantar uma planta em uma estufa, essa estufa deve ter a iluminação adequada, o calor adequado e a irrigação adequada. Se você deixar tudo escuro, a única coisa que cresce na escuridão é fungo. E não é uma boa companhia para o ser humano, né? Então, a gente precisa apurar a visão da gente. Quando a luz de Deus chega à nossa vida, a gente consegue distinguir melhor as situações que a gente está e encontrar a saída necessária, encontrar a solução necessária. Às vezes não precisa nem Deus descer e fazer uma grande ação. Ele nos ajuda nos orientando. Lembrando que eu estou pregando aqui em cima de Marco 8, onde Jesus disse, você esqueceu? Ele perguntou, disse, a gente só tem um pão. Ele disse, quantos cestos sobraram do milagre? 12 cestos. Então, lembrar de carregar o milagre dentro da gente. Ninguém deixa nada para trás, nada de Deus para trás. Tudo que Deus dá, a gente carrega na vida da gente, né? Eu estava na pousada essa semana, que eu gosto de ir lá à tarde, às vezes quando eu termino de pregar, e vou lá tirar foto para postar no Instagram, e tinha um camaleão, e eu vi assim, primeiro eu olhei e não vi nada. Na margem tem um lago bem grande, não vi nada. E depois de um tempo eu fui acalmando a vista, aí vi um camaleão. Eu vi um gatinho preto espreitando, andando no meio do mato, atrás de pegar o camaleão, mas o camaleão estava de olho no gato. Quando o gato se preparou para dar o bote, tchum, mergulhou dentro do lago, eu não sabia nem que camaleão nadava. Nadou e rapidamente já saiu no outro canto. E à medida que eu fui olhando, eu fui perceber que não era só um camaleão, tinha famílias de camaleão lá. Mas a minha visão não estava apurada o suficiente. Quando Jesus pergunta, você esqueceu dos milagres que eu tenho feito para você, na sua presença, para você carregar? É isso. Então, vai apurando. E por que é importante o pastor, o pregador, o missionário falar da palavra de Deus? Para você
compreendendo, poder ver também. Eu vou lhe dizer uma coisa, no vídeo anterior eu até falei isso, né? Eu tenho mestrado, tenho doutorado, estudei minha vida inteira e sempre procurei me preparar. E eu gosto muito, eu tenho 18 livros publicados. Você pode pesquisar na internet, José Marconi Teixeira, vai ver em algum lugar minha foto, você vai ver na Amazon, essas coisas. E tudo que for assim de conhecimento eu gosto de estudar e aprender. Então, existe um estudo que diz que quando as caravelas da Europa, ou de Portugal, como você queira, né, chegaram na costa do Brasil e os índios, os indígenas, índios, né, que eu aprendi história antiga, eles chamavam de índio. Hoje é indígena, né, mas índio só tem nas Américas, né? Índio só tem nas Américas. Os outros continentes têm os silvícolas, né? O povo nativo, cada um tem seu nome. Mas na América seria índio, e esse novo conceito do politicamente correto, não sei quem nominou assim, mas é agora que está sendo tratado. Os indígenas olhavam para as caravelas e não conseguiam ver. Não parece absurdo isso que eu estou falando? Um monte de madeira daquela, com um pano branco pregado em cima, boiando em cima da água, é algo grandioso para a pessoa ignorar. Mas como a mente não conseguia compreender, era melhor dizer que não estava vendo. Os olhos mentiam. Só que um ou outro membro das aldeias conseguia ver. Aí saia dizendo: olha, olha nessa direção, olha, não tem um nível da lâmina da água. Então, você veja, tem um semblante e tal. E foi esclarecendo. Aí era algo tão absurdo, eles nunca tinham visto nada assim. Então, quando a gente fala do milagre, da presença de Deus, da presença de Jesus, da ação de Jesus, é algo tão. Uma fenomenologia tão esquisita, principalmente para essa nova geração que às vezes não foi doutrinada em crer, né? A minha geração aprendeu a crer, aprendeu a pedir a bênção, aprendeu a ter fé. Há uma geração que muitas vezes não está sendo mais repassada esse tipo de coisa e até combatida, né? Eu vejo hoje as ideologias políticas do Brasil querendo combater o crer, a fé, né? E muitas vezes eu já vi até o judiciário apontando o cristianismo como uma coisa danosa. É danosa se a pessoa deixar de usar, de consumir, de viver. Isso aí eu sei que vai, né? Então precisava ser mostrada. Na minha vida, um homem da minha idade, você pode imaginar o quanto já andou na vida, já trabalhei. Eu trabalho desde os 14 anos. Então, eu vivi muito na minha. Já trabalhei na floresta, já na Amazônia, né? Já trabalhei embarcado, em plataforma, em rebocador, em navio. Desde os 14 anos que eu trabalho. E depois fui ser federal e até 36 anos depois me aposentei. Mas enquanto isso, trabalhei em muita coisa. E eu me lembro que na minha juventude, eu sempre gostei muito de água, de praia, dessas coisas. E uma certa feita, um parente meu me levou para passar um tempo num canto que tinha praia, e eu via os pescadores saindo para lançar a rede de arrastão. Até aí, tudo normal. A logística é: o barquinho entra com uma rede dobrada em cima dele, e entra aqueles homens, e quando chega em determinada altura, vão soltando a rede, soltando, o barquinho vai circulando, e depois que ele fizer alguém pega numa corda de um dos lados, alguém pega numa corda de um dos outros, e junta aquela ruma de homem, menino, mulher, quem bebo, qualquer pessoa que estiver passando, como se bebo não fosse homem, menino ou mulher, né? Qualquer pessoa que esteja passando ajuda, porque quem puxar na corda também tem direito ao peixe. É uma regra. E outra, qualquer mulher, viúva ou pessoa carente tem direito a tirar peixe também naquelas redes. O pescador, ele é generoso. Só que todo mundo olhava para a rede, eu fui olhar quem ficava de fora lá na rede. E eu notei que cada vez que, antes do barco sair, um senhorzinho subia num canto mais alto. E nesse dia, quando ele saiu, era de tarde, umas 2 para 3 horas,
Foi ele saindo e eu já voltando atrás. Tchau, cheguei lá, aí eu ia ficava olhando. Aí eu dizia, o que é que o senhor vê? Ele dizia, eu vejo as tainhas. Eu digo, dentro da água, debaixo da água? Ele disse, é. Para você entender a questão das caravelas que eu falei. Eu, uma pessoa da cidade, falando com uma pessoa treinada e preparada. Eu digo, mas então você me ensina isso. Ele se ensina. E ele não demorou muito. Ele começou a me explicar, olha, você presta atenção, a água, ela, quando o reflexo do sol bate na lâmina da água, que as tainhas estão correndo ali na semi-superfície, o prateado da tainha vai refletir, como é um cardume, uma quantidade grande, ou qualquer outro peixe, as escamas são prateadazinhas, reflete a luz do sol, basta ter 4 ou 5, se você prestar atenção, você começa a ver. Então eu comecei a notar a sombra das nuvens na água, comecei a notar os feixes de luz na água, e daqui a pouco eu estava vendo as tainhas, porque alguém me ensinou. Então, se tem alguém como eu, da minha idade, que gasta horas e horas estudando, muitas horas na vida, 30 anos de ministério, que gasta tempo para te explicar, é para que você veja. Veja o quê? Uma coisa real, que você não consegue ver porque está um pouco submerso. E a Bíblia fala, olhar pelos olhos da fé. Então, eu estou te ensinando um novo tipo de visão, né? Para você enxergar o cardume de bênção, né? Que Deus determina sobre a sua vida. Eu não posso repregar o que preguei no primeiro período, mas eu estou falando porque Jesus questionou: cadê os 12 cestos de pão que sobrou? Que vocês andam com um pãozinho só e um pão para todo mundo, né? Não é que se tenha desperdiçado o milagre que Jesus fez. Ele não tomou nem posse. Pior do que não desperdiçar a bênção é não aceitar nem a bênção, como eu falei no início desse sermão, né? Você pode assistir depois, quem está me assistindo no YouTube, no Instagram, no TikTok, nesses aplicativos, né? E mais uma vez, hoje eu não gravei o programa na rádio, quem está entrando agora, houve uma queda de energia no estúdio e não houve gravação no programa original, né? Geralmente às 4 da tarde, geralmente todo domingo às 4 da tarde. Pois bem, e no nome de Jesus, né? Jesus, como eu estou dizendo, é luz. É essa luz que vai iluminar. É luz, mas é luz para o pão, é luz para a tua família, é luz para a tua empresa, é luz para o casamento, é luz para todas as áreas da nossa vida. Cada milagre de Jesus foi num segmento. E, por sinal, o primeiro milagre de Deus em formar o homem foi a família. E o primeiro milagre de Jesus foi no casamento, na família. Então, Jesus tem interesse em nos abençoar nas áreas que são importantes para a gente. Mas aí ele é beneficiado em que com isso? Nada. Ele é o desejo dele de ver a gente bem. Em nenhum momento Jesus tinha a obrigação de fazer milagre na vida de ninguém, como não tem hoje. Ele fez por amor, como eu estou dizendo. Até o nome graça quer dizer favor não merecido. Não é ele não está retribuindo o salário porque a gente é bonitinho, bonzinho. Nem a salvação é por ser bom, né? Na verdade, né? Ele gosta de promover. Eu preguei ontem no interior e preguei até na menina do fluxo de sangue, mas eu me recordando da questão. Me lembrei, é um pastor que estava conversando comigo. Eu digo, pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Jesus, ele gosta tanto de abençoar a nossa vida. Entenda a lógica. Você que é crente, você vai entender rapidamente. E você que não é crente, eu vou explicar com muita tranquilidade, você vai entender também. Jesus, ele sempre que andava na cidade chamada Betânia, ele parava numa família, tinha Marta, tinha Maria e tinha um rapaz lá chamado Lázaro. E faziam uma janta maravilhosa. A Bíblia diz que Jesus costumava jantar lá. E se tem uma maneira que eu aprendi que é fácil de pegar a amizade da pessoa, é quando a pessoa faz uma comida boa. Não tem como a gente resistir, né? Um bom acolhimento, um acolhimento de carinho, uma pessoa que recebe a gente com carinho e oferece uma sopa, um negócio bom, não tem como a pessoa resistir, vai terminar fazendo amizade.
E essa amizade foi crescendo, 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 até um dia. Jesus foi para uma cidade, ficava a 30 quilômetros, mais ou menos, do canto onde essa família morava, em Betânia. E esse Lázaro adoeceu. Olha, faltava menos, porque desde que Jesus tomou o entendimento de gente, que ele estava aos 12 anos ensinando no templo, ele sabia o que ia acontecer com ele. Então ele viveu a vida toda carregando esse peso, essa dor. Em todo o tempo. Aliás, ele não tinha obrigação de abençoar e fazer milagre, nem na minha vida, nem na tua, mas ele também tinha o direito, se não quisesse, ele disse isso, ele disse, pai, passa de mim esse cálice, aí lembrou de você. Ele lembrou. Disse, mas contudo seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que ele escreveu, olha só, Jesus escreveu o teu nome na palma da mão dele. Eu imagino, então, assim, que quando ele foi crucificado, que puxaram a mão dele para enfiar aquele prego, ele não precisava dar um grande puxão, não, porque se ele desse um puxão muito grande, a terra rachava no meio. Os anjos entrariam rapidamente. Não é uma mitologia, um conto, isso é real. Isso é historicidade. A humanidade foi dividida entre o nascimento de Jesus e depois. Então, é um fato real e poderoso. Então, o amigo da pessoa mais poderosa que já pisou nessa terra morreu, adoeceu e morreu. E alguém chega lá e manda o recado e diz: olha, o Lázaro já chegou logo botando assim uma palavra de que já joga um peso na consciência da pessoa. Lázaro, seu amigo, tipo assim, aquele que você disse que é seu amigo, entendeu? Tá morrendo. Ou morreu. Porque as viagens eram longas, 30 quilômetros, um homem caminha 25 quilômetros em terreno irregular, ruim, é diferente do Cooper que você faz, que você corre 40, 50 quilômetros, Deus abençoe. Um homem normal nos tempos antigos, ele andava caminho de um dia, 25 quilômetros. É montanha, é pedra, é assalto, é espancador, é não sei o quê. Então é 25 quilômetros na média, da saída para a chegada. E alguém foi lá e disse: Lázaro, seu amigo morreu. Bom, sendo eu Jesus, olhando o relógio da cronologia dos tempos, ele disse: bom, ele morreu, daqui a um ano eu vou morrer também. Não, tá tudo bem, daqui a um ano eu vejo ele no céu. Não está resolvido? Tá ou não está resolvido? Segunda coisa, Jesus pensou assim, Jesus, se tivesse uma mente infantil igual a minha, rapaz, se eu for lá curar ele pode viver mais tantos anos e vai morrer de novo. Estraguei um milagre. Não é assim? Ou não? Diga, uma pessoa vai morrer, aí Jesus, vou fazer um milagre, cura aquela pessoa. Daqui a 20, 30, 40 anos, não sei, algum dia essa pessoa vai morrer de novo. Estragou o milagre. Não é assim? Jesus não pensa assim. Mesmo que a gente estrague, como os apóstolos estragaram. Ele perguntou: cadê os pães? A gente só tem um. Cadê os pães? Cadê os 12 cestos? Mesmo que a gente estrague, mesmo... Então Jesus, ele vai lá, aonde vai lá, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, ele é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que ele cita que, rapaz, eles tinham tanta certeza do céu, ele disse: olha, vocês nenhum aqui pode falar. Eu vim de lá, eu sei, eu me lembro. E outra, ele conseguia se lembrar do tempo do céu, do próprio Deus, do tempo do céu, né? E o amigo dele morreu, então. Mas ele vai até o lugar não para provar nada, não para. É porque o desejo dele é promover vida. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Não tem como um manancial de uma coisa, um pé de manga dá abacate. Não tem, vai surgir abacate. Então, de Jesus, a gente espera a vida. E eu sei que os dias são maus, às vezes a vida da gente está difícil, mas Jesus é a vida plena, ele consegue. A Bíblia diz vida em abundância. A vida em Cristo é vida. Vai ter luta, claro. Jesus não enfrentou luta também, a gente vai ter luta. Vai ter ele para nos defender essa luta, né? E ele foi até. E quando chegou naquele lugar, eu estava estudando esse texto. Bom, se um dia a pessoa anda 25 quilômetros, ele andou 30, já chegou de tardezinha.
E quando ele chega lá, alguns textos dizem assim: Lázaro, saia para fora, ou Lázaro, saia para a luz, porque Jesus também disse: eu sou a luz do mundo. O que Jesus estava dizendo não era a luz do dia normal, não é para o fora do dia normal. Ele estava dizendo: saia dessa situação de escuridão que você está vivendo, amarrado, sem em lugar de odores que não era próprio para ele. E venha para a luz de quem? A luz de Jesus. Então, venha para a transformação. E olha, a vida desse rapaz virou uma coisa. Os textos dizem que a casa deles depois era cheia de gente, o povo ia para lá para ver ele. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, muita gente vai se aproximar da gente para. E que bom se a gente puder testemunhar e dizer, no início da primeira parte desse sermão, eu contei alguns sermões, né? Ou alguns milagres, né? Nesse sermão. Então ele diz: Lázaro, saia para fora, né? 30 quilômetros ele andou, então já era tarde. Saia para a luz. Jesus quer dizer: saia dessa situação que você está vivendo, dessa vida, né? Venha para perto daquele que pode ressurreição, renovar a sua vida, restaurar, fazer novo. Quem faz recalchutagem é borracharia. Jesus faz tudo novo, nova criatura, nova vida, tudo novo. Novas oportunidades. Deus é o Deus das novas oportunidades, né? E como eu falei que ontem eu tinha trazido uma mensagem sobre a mulher do fluxo de sangue, para demonstrar não haveria motivo que regozijasse o próprio Jesus, senão a nossa própria felicidade em fazer milagre, né? E como Jesus, como eu venho citando alguns milagres, ele opera em diversas áreas de nossas vidas. Às vezes a nossa vida está precisando de um milagre porque a gente está excluído. A gente está longe do propósito. Tem pessoas que são excluídas da sua própria família. Tenha você a idade que você tiver, 90, 30, 18, 5 anos, 10 anos, quem estiver me escutando, todos nós um dia fomos crianças. E quando nascemos foi festa, festejaram, nos amaram, nos embalaram no braço, nos alimentaram. Quando a gente adoeceu criança, pessoas ficaram desesperadas porque tinham medo de uma coisa ruim acontecer com a gente. E a vida, em suas dificuldades e maldades da vida, a gente toma muitos caminhos. Então, eu sou pastor há 30 anos, como eu disse, né? Eu prego há 30 anos, sou pastor há mais de 25 anos. Pastor consagrado, né? Na verdade, hoje eu sou, chamo na Metodista Wesleyana, ministro, que é ordenado. Primeiro é consagrado pastor e depois ordenado ministro, que é o meu caso. Eu sou pastor de pastores, eu cuido de uma quantidade de igrejas. E havia duas mocinhas, uma filha de um Jairo, de uma hora para outra morreu, bem na época do aniversário dela. Então, por mais profundo que a pessoa esteja, Jesus chegou lá e falou, disse: menina, acorda. No aramaico é talita cumi, né? Menina, levanta. Olha, para quem está no sono da morte, chegar alguém com serenidade e falar na alma, no coração da gente: menina, levanta. Falar, eu penso que é até mais fácil. Agora, a alma da pessoa obedecer, para você ver que todas as circunstâncias estão debaixo do falar de Deus. A segunda pessoa que eu disse que eu trouxe essa reflexão ontem, chama-se a jovem ou a mulher do fluxo de sangue. Na cultura do Levítico, do Antigo Testamento, se uma mulher entrasse no costume de menstruação, no período da menstruação, ela não podia estar no meio da sua casa. Isso é cultura do Oriente. Ainda hoje, as pessoas ficam defendendo Palestina, Iraque, Irã. É muito pior do que esse tipo de cultura que eu estou lhe falando. 90% das coisas que a sociedade liberta do Brasil
acha que é decente e honesto, chegando lá ia morrer em 3 dias. Então, o brasileiro gosta de defender coisas que nem conhece. O Oriente tem leis muito severas, muito, que nós não compreendemos. Não compreendia e não compreendemos. E essa moça, ela entrou no costume, entrou no ciclo, né, menstrual dela, e o que era para ser 3, 4, 5 dias, 8, 10, 15, 20, acabou um mês, 2 meses, acabou o dinheiro, a Bíblia fala que acabou todo o dinheiro, e depois acabou o amor da família, depois a família deixa para lá, aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 12 anos. Desculpe. 12 anos vezes 365 dias, para quem está sofrendo, perdendo sangue, sem um abraço, sem um carinho, sem uma palavra de não vai dar certo, você vai ficar boa. Você imagine como a cultura do Oriente é dura. Então ninguém lembrava mais dessa moça. Mas Jesus gosta de fazer milagre. Então Jesus foi lá, não. Jesus disse: Eu vos enviarei o Espírito Santo de Deus. Deus, Pai e Espírito Santo é o Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo é um só. E trabalham cooperando. O ajudador, o Espírito Santo, também é chamado o Consolador, o ajudador. O Espírito Santo tem a função, inclusive, até de você que não sabe orar. Você ora, você não sabe orar, você chora, você geme. O Espírito Santo transforma isso em palavras e leva à presença de Deus. Olha, ele traz solução, ele tem o poder de nos. Porque diz o poder de Deus, o Espírito Santo é o Espírito de Deus, o poder de Deus. O inglês seria power, né? O poder gerador, uma coisa impressionante. O Espírito Santo e não se deve blasfemar contra o Espírito Santo, é imperdoável. Então, o que aconteceu? A mocinha estava fora da cidade, fora das pessoas que amava, fora da família, das amizades. E muitas vezes a gente toma destinos na nossa vida que está assim. Achou que era um bom destino. A Bíblia diz: há caminhos que parecem para a vida, mas o final dele é de morte. Mas não interessa o tamanho que esteja aparecendo de morte. A partir de hoje vai ser vida na sua vida, viu? Em nome de Jesus. Vai ser vida. No nome de Jesus. Então não é pela minha palavra. Eu estou falando no nome daquele que tem poder de fazer isso na sua vida. A mocinha está lá e alguém chega e diz assim: olha, eu vi uma coisa maravilhosa na cidade. Tem um homem lá chamado Jesus Cristo. Alguém falou de Jesus, como eu estou falando aqui. Quando alguém fala de Jesus, o Espírito Santo já começa a agir. Ela estava no meio de pessoas sofridas igual a ela. 12 anos de sofrimento, com fluxo de sangue. Então eu não quero fazer alusão à roupa dessa mulher. Mas certamente vamos dizer que ela tivesse alguma outra roupa que ela tenha guardado, mais limpinha, fraca, sem força. E ela escuta. Tem um homem na cidade que está curando pessoas, está mudando vida, está transformando, está multiplicando as coisas. Ele chega, ele entende, a Bíblia diz: nós não temos um sacerdote do mundo que não se compadece da nossa dor, mas temos um sumo sacerdote que em tudo sofreu. Então Jesus entende toda a nossa dor, seja no corpo, na alma, no psique. Jesus entende você. Jesus lhe entende. E tem interesse. Muita gente. O psicólogo que eu faça. Ele faz acompanhamento comigo. Eu sou cliente de um psicólogo. Se eu não pagar, ele não tem interesse de me atender, não. Não tem. Ele sabe como me ajudar, mas ele não vai me ajudar se eu não pagar. Jesus sabe como lhe ajudar e tem interesse. E o preço já foi pago. Não é difícil de compreender, está querendo as caravelas. Guarda essas coisinhas que eu vou falando. E aí a moça está fraca. Ela não quer mais buscar ajuda. Tem muita gente que vai escutar esse sermão que não quer mais buscar ajuda. Foi tanta porta fechada, foi tanta palavra negativa, foi tanta cara feia, tanto bico torcendo a cara. E a gente errou tantas vezes na vida, porque eu já errei muito também. Então, chega uma hora que nem a gente acredita mais na gente.
E mesmo que você não acredite mais em você, Jesus continua acreditando. Porque ele acredita na história que ele escreveu para você. Então, ela não tem mais força, ela não tem mais desejo, não tem mais energia, porque 12 anos sangrando, sem soro fisiológico e sem glicose. Então, a alma amargurada, abatida, então vem o Espírito Santo de Deus dizendo: levanta, levanta, olha, tem solução. Mas a memória dela, o que ela escuta, o que ela vê, é que não tem solução. Mas o Espírito Santo diz: veja diferente. Tem solução, levanta, 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 levanta. E ela levanta. Quando ela levanta no meio de pessoas que estão doentes também, diz: vai para onde? Ela disse: eu vou pedir para ele botar a mão na minha cabeça. Não pode, porque pela lei não pode. Vou pedir para ele jogar uma benção. Não pode, porque pela lei não pode. Ela estava impura, fora do arraial. Não pode. Ela disse: então eu tenho que agir diferente. Eu vou agir pela fé. Então, somente se eu tocar na. Ela não precisou ouvir como é que seria. Ela acreditou como seria. As tainhas que eu vi. Eu quero ver essas tainhas. E o velho lá chegou e disse: você vai ver. E eu vi, eu aprendi a ver. E você vai aprender a ver o seu milagre na sua vida. Se eu tocar nas orlas, eu não sei como é que ela arranjou força. Não sei, porque foi o Espírito Santo que diz. Alguém fraca, 12 anos, né, sofrendo, mas arranjou força, colocou uma roupa e foi para a cidade, acreditando. Todo mundo que ficou lá, que não foi com ela, achou um absurdo. Fulaninha, ixi, aquilo. Bom, o milagre é para quem crê. Eu me lembro que eu já pastorei há muitos anos, como eu disse, né? 25 anos. E teve já muitas vezes assim, eu estava na situação e entra pessoas perigosas na igreja para desafiar. Só que Deus sempre me deu graça. Até pessoas muito perigosas depois vira amigo meu, assim. Eu não tenho coisa que eu não posso nem dizer assim. Vira legal assim, ficava bonzinho comigo. Ficava bonzinho. Mas uma pessoa chegou aí, entrou numa camisa, não foi na igreja que eu estava pastoreando, mas foi uma pessoa que eu conhecia que me contou, disse: entrou uma pessoa na igreja, aí entrou sem camisa, rodou a igreja todinha, aí voltou, aí disse: você não disse que Deus está aí dentro? Ele disse: tá ali, tá dentro de mim, dentro de você. Ele disse: entrei lá, não vi nada. Aí o pastor disse: a Bíblia diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Se você limpar o coração de toda dúvida, de toda palavra contrária, você vai ver Deus e vai ver o milagre de Deus na sua vida. Então, essa mulher tinha 1000 pessoas dizendo negativo, tinha o povo sarado que não deixava ninguém chegar perto de Jesus, tinha os apóstolos, mas o Espírito Santo conduz você em direção ao seu milagre. E ela tocou, quando tocou Jesus disse: saiu virtude. O milagre de Deus na tua vida, amém? Tocar pela fé. Não deixa nada, a gente não deixa cesto de... Depois você volta lá, vê a parte 1 desse sermão, eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado, né? Você tem que desejar alcançar o seu milagre e voltar com ele, tá certo? E dar testemunho, né? Deixar Jesus iluminar a sua vida. Deixe Jesus iluminar a sua vida, né? Deixe Jesus tocar. O toque de Jesus pode mudar a sua vida. Pastor, pode, é condicional, claro, porque a gente tem um livre-arbítrio até para ser abençoado. Jesus, se ele desejar, a gente para de respirar. Você sabia que deve ser horrível parar de respirar? Diz que morre. Então, ele é o fôlego de vida e a gente não quer nada com Deus, né? Porque se Deus tirar o espírito, a gente para de respirar e foi. É o famoso arrasta para cima, né? Assim que chamam agora. Ele é a vida, tá certo? A gente devia ser mais agradecido, né? Por isso que as multidões andavam atrás de Jesus. E por isso que eu ando atrás de Jesus, né? Se você desejar a luz vai tocar na tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu estou lendo Marcos capítulo 8, tá certo? Se a gente reclama porque ninguém acredita na gente, né? Não é assim? Olha, uma das coisas que mais
eu gastei muita energia na autoafirmação, para impor meu nome. Rapaz, como dá trabalho para você impor seu nome? Hoje eu sou membro da Academia de Letra, sou pastor há muitos anos, sou pastor de pastores, já pastorei muitas igrejas, trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal. Mesmo assim, se você não tem uma notoriedade familiar, às vezes a gente tem que ralar um bocado para provar o que a gente é, né? E mesmo assim, muita gente não acredita na gente. Mas Jesus acredita em você. E ele espera que você acredite nele. Jesus espera que você acredite nele. Acredite em Jesus. Esses homens do barco lá, né? A gente só trouxe um pão. A minha vida, eu posso dizer isso porque eu aceitei Jesus já. Eu nunca fui do mal, mas eu fazia as coisas do mundo que todo mundo faz. Eu trabalho desde os 14 anos, então ia para todas as coisas que as pessoas vão no final de semana e fazia as loucuras que todo ser humano, né? E quando eu aceitei Jesus, a pessoa do bar que eu bebia numa sorveteria, eu gostava da sorveteria. E as pessoas diziam, não, isso aí é uma semana, isso aí é 15 dias, isso aí é um mês. Ah, isso aí é desmantelado, isso aí depois. Então, eu não precisava que essas pessoas acreditassem. Eu preferi me pegar naquele que acreditou em mim. E que, assim, é tão maravilhoso. Então, 30 anos depois, ele nunca soltou minha mão. Já sofri acidente, já sofri tentativa disso, daquilo, andando nas pistas de noite, acidente de carro quebrado, tanta coisa, tanta situação, e todas as situações, a boa mão de Deus me sustentou. Então, você, na primeira parte desse sermão, até eu falo isso, tem muita coisa que aconteceu na tua vida que era para ter parado ali, e a mão de Deus te livrou e você nem percebeu. Mas às vezes, na memória da gente, a gente lembra, meu Deus, naquele dia eu não sei nem como foi, e se você não sabe, eu vou lhe dizer, foi a mão de Deus, não foi? Foi a mão de Deus. Foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo, tá certo? E Deus fez uma grande virada na minha vida e vai fazer uma grande. Está perto da virada de final de ano, né? Eu creio que ainda dá tempo de Deus fazer um grande milagre na tua vida, uma grande virada em nome de Jesus, né? Jesus coloca crédito infinito, é o cartão Black Diamond, diamante, né? O cartão diamante de Jesus, crédito infinito, ele coloca na nossa vida. Como é bom ter crédito com Jesus, né? Só relembrando, estou pregando Marcos capítulo hoje, né? Você nos lembra dos pães e dos peixes? Eu quero finalizar, porque esse capítulo 8, 14 de Marcos, ele diz, você não lembra do milagre que eu fiz dos pães e dos peixes? Cadê os 12? Quantos vocês sobraram? Eles disseram 12. E eu quero encerrar esse sermão assim, refletindo sobre esse milagre. Jesus estava pregando. E ele falava mais ou menos para as pessoas que, como o dia de hoje, era ele falando e os caras, será que vai sair algum milagrezinho, alguma coisa? Será que vai ter algum sinal? Porque é só falar assim, parece que não faz muito sentido as coisas que ele está falando, assim, parece que é até de outro canto, e é mesmo, as coisas de Deus é de outro canto, né? Para abençoar o canto da gente, para abençoar a tua família, teu pai, tua mãe, teus filhos, teus irmãos, teu lar, teu emprego, teu comércio, o teu Uber. As coisas de Deus A Bíblia diz que o mundo natural é construído no mundo espiritual. Então, tudo que chega aqui foi construído lá. No mundo das trevas também, viu? Para você que não sabe, as coisas ruins que chegam aqui são construídas no mundo espiritual. Só que em outro ambiente que não. Eu não aconselho você a procurar isso. Não deveria, tá certo?
E Jesus estava pregando, porque o reino de Deus vos é chegado e tal, e as pessoas, a hora vai passando, e aquele povo andava de pé, acordava cedo, quando dava 11 horas, estava se acabando de fome. E começaram aí estamos com fome, os apóstolos, rapaz, a gente vai ter que arranjar comida para essas pessoas. Jesus, manda esse povo embora, olha a solução. Tem muita gente que acha que a solução para a tua vida é mandar você embora. A solução de Jesus é trazer você para perto e lhe alimentar, lhe fortalecer. Olha a diferença. Tem muita gente na minha vida que o que essa pessoa mais queria era me mandar embora. Até hoje tem gente que, se pudesse, me mandava embora. Cada um por seu motivo. E nenhum de nós somos má pessoa. É porque o mundo é mau mesmo. A Bíblia diz: se o mundo vos aborrece, primeiro aborreceu a mim. É normal aborrecer até Jesus Cristo. Então os homens chegaram lá e disseram: Jesus, manda esse povo tudo embora, Jesus. Estão se acabando de fome. Boa solução, manda ele embora. O senhor já terminou de pregar? Nem perguntaram se ele terminou de pregar. Só fez, manda eles embora. E Jesus perguntou: do que é que vocês têm? Ele disse: a gente não tem nada, não. Dessa segunda vez que eu li agora, ele tinha um pão, e da outra não tinha nada. Disse, tem um menino ali, né, que a gente pode tomar o lanche dele. Ele está carregando uns pãezinhos, uns 2 peixinhos, uns 5 pãezinhos, 2 peixinhos. A gente vai lá, toma o pão dele. Aí Jesus traga o pão. E nem fico pensando como é que Jesus faz isso com o menino. Eu imagino a cesta de pão que esse menino levou para casa, né? Porque nada que a gente entregue na mão de Jesus volta do mesmo tamanho, querido. Você está enfrentando lutas na sua vida porque você, na mesquinheza de carregar sozinho, confia, entrega na mãe. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele fará todo mais. A gente é egoísta, acha que você tem força de nada, querido. Ele tem força no falar. Os peixes obedecem, a natureza obedece, as tempestades obedecem. Ele tem força. Então Jesus, traga aqui. Aí Jesus pega o pão. Quando ele corta o pão, que entrega um pedacinho de pão aqui, que ele volta a mão, tá o pão inteiro, corta o pão e vai entregando os apóstolos, o apóstolo vai cortando e porque Deus em Cristo Jesus disse que vocês farão obras maiores do que essa, então quem anda com Jesus aprende a fazer as coisas de Jesus sobre o poder do nome de Jesus. E haja todo mundo recebendo pão e peixe, e vamos comer pão e peixe. Só que tinha pessoas que tinham pouco apetite de receber milagre. Tem pessoas que têm ganância e pouco apetite de receber milagre. Tem pessoas soberbas, egoístas, mas não têm apetites de receber milagre. Teve outro milagre desse, que era menos pessoas e comeram muito mais pão. Sobrou muito menos pão, por sinal. Então, quando se aproxima de Deus, eu quero receber de Deus tudo que Ele tem para dar para a minha vida. Isso não é orgulho, vaidade, é de Deus. Tem gente buscando resultado em tudo que é lugar. Até nos animalzinhos que rola assim, aí fica achando que ali vai sair a resposta. A boa resposta, a Bíblia diz, a boa resposta vem do Senhor. Os pensamentos do Senhor, as decisões do Senhor sobre a sua vida. Jesus traga aqui o Pai e todo mundo come. 5.000 homens. Se cada homem tivesse uma esposa, são 10.000 pessoas. Se cada casal tivesse 2 filhos, 10.000 vezes 2. Então, em vez de ser 5, passa para ser 20.000 pessoas. Todo mundo comeu. E juntaram 20 cestos. Do jeito que eu falei do milagre de Lázaro, para lhe explicar que não houve vantagem nenhuma para Jesus nisso. Ele terminou das pessoas, todo mundo comeu, pronto, pode ir embora. Então por que ele fez o milagre? Por que ele alimentou? Se ele ia mandar embora, não podia ter mandado embora com fome, porque ninguém é dispensado da presença do Senhor de mão vazia. É o interesse dele, é a vontade dele. Ele deu a vida dele para que isso se cumprisse na sua vida.
Eles nunca viram um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar um pão. Somos justos nele, justificados em Cristo, né? Justificados em Cristo Jesus. Vocês esqueceram? Vocês são ingratos, você não lembra o pão do milagre na sua... Esse pão simboliza qualquer coisa na tua vida, como esses milagres que eu citei durante o primeiro momento, nesse segundo primeiro momento, alguma coisa que Deus fez milagre na vida de todo, independente do seu credo, da sua fé, se é evangélica, se é católica, não é isso. Deus faz milagre em nossa vida e oportuniza, ele dá oportunidade para a gente conhecê-lo e andar com ele. Ele diz, eu sou o caminho. Olha, quem é que vai se submeter a ser caminho para o outro andar? Olha, quem? Ele podia dizer, eu sou o corrimão, eu sou o caminho. É aquele que a gente anda por sobre, no temor, né? Mas nos passos do Senhor e sabendo a direção certa. E a direção que Deus aponta para a sua vida é boa, com bons resultados. Guarde isso para a tua vida. Então, Jesus te curou, ele te livrou, ele te levantou, como nesse milagre que eu falei hoje, ele te protegeu. Sabe aquele dia, meu Deus, faltou um tantinho, ia morrendo. Foi Deus. Se ninguém nunca tinha dito, tá aqui eu para lhe dizer, tá certo? Quando você pensou que não ia sair do hospital, não foi Deus, tá certo? Não foi a sorte maior do mundo, foi graças a Deus. Graças a Deus, que tirou do hospital, que lhe curou da doença. A gente podia ter morrido de sarampo na infância. A gente podia ter pego... são tantas as bactérias e os vírus. Morreu de 7,5 bilhões de pessoas na Terra, né? Milhões morreram na epidemia recente. E eu estou falando com vivos. A Bíblia diz, os vivos glorificam ao Senhor. Deus te guardou vivo. Eu perdi pessoas que eu amava. Foram para a glória. Mas o importante é que Deus guardou a mim e a você. Deus lhe guardou. Tá certo? Guardou no hospital, guardou na prisão. Quantas pessoas que vão ouvir esse sermão que tiveram a infelicidade, foram bater no presídio e hoje estão na rua? Ele disse, se Cristo vos libertar. Então não foi o juiz, não foi o delegado, não foi aquele dinheiro que você deu por detrás, não foi nada disso, foi a mão de Deus. Deus é que nos liberta. Deus é que nos liberta da droga, do vício, do álcool, das coisas que arruinam a nossa vida, né? Ele é que nos da tragédia, do acidente. Você esqueceu do pão, né? Você esqueceu. A mão forte de Deus que te guardou. Deus é escudo e fortaleza, tá certo? Foi ele que nunca permitiu. Não é que a luta não viesse, porque Jesus disse, os dias são maus. Então, os dias são maus. É previsto que aconteça coisas com dificuldade no dia. A diferença está em a mão de Deus estar comigo e estar com você. Em nome de Jesus, tá certo? Estamos 12 de dezembro, né? Sobraram 12 sextos. Talvez você tenha deixado o sexto de janeiro, de fevereiro, de março, cada mês desse, um sexto de bênção você deixou para trás. Mas eu acho que é hora de você começar a abraçar. E, rapaz, eu vou tomar posse logo no sexto de dezembro. Não é sexta natalina, não. É sexta da bênção de Deus. É a vontade dele. Ele faz milagre na nossa vida para a alegria dele, para o nosso benefício. Para o meu e no seu benefício, né? Cestos cheios. E ele oportuniza estar em lugares bons. Claro que, devido ao horário, eu não vou estender mais. Eu espero em Cristo que você aplique essa palavra no seu coração, que você tome posse da sua bênção, que você receba cura nessa noite, que você receba a paz no seu lar, que sua família seja restaurada, que seu casamento seja restaurado, que sua empresa seja levantada, que você consiga saldar os seus compromissos, porque a Bíblia também prevê isso. Ele diz até, você vai emprestar e não vai pedir
emprestado. Ele diz: você é cabeça e não é cauda para sair se arrastando. Então, Deus nos quer em condições melhores, andando com Ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te abençoe. E eu peço você que nos segue, que gosta do nosso trabalho, procura lá no YouTube, programa Dias Melhores. Se inscreve lá, curte, compartilha, porque agora a gente está transmitindo também ao vivo pelo YouTube, né? Antes eu estava transmitindo só na rádio, né? É uma média de 30 mil pessoas na rádio. E no TikTok, Kawai, Instagram, mas agora as pessoas me pediram para fazer também no YouTube, porque pessoas de mais de 50 anos gostam de assistir na TV, que é maior, e claro, é mais confortável. E prontamente eu atendi, né? Fiz o YouTube, Deus é tão bom, em um período de tempo pequeníssimo, né? Eu acho que faz 2 semanas e meia. Eu consegui atingir o índice mínimo de inscrição para transmitir ao vivo. Eu tenho mais de 40 mil visualizações, assim, em menos de 2 semanas. Então, a maioria dos vídeos de shot, né, de cortes, é 800, 900, 1.100 visualizações. E só quem pode fazer é Jesus Cristo. Não existe treinamento, não existe curso para isso. É a lâmpada do Senhor, tá certo? E que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. Programa Dias Melhores, com o seu amigo, o pastor José Marconi. Fica na paz. A gente precisa curar a